Graça e paz, aqui é o pastor Paulo Gregório, realizador do Seminário de Batalha Espiritual. E conforme prometi, estou trazendo aqui neste vídeo, nessa série de vídeos, comentários sobre as tarefas que foram solicitadas aí durante as nossas explanações em classe. Então, neste primeiro vídeo, claro, vou falar sobre o módulo 1, sobre o trabalho que foi pedido no módulo 1. O módulo 1 tratava de mentalidade e comprometimento. Vamos lá. Então, o estudo em grupo primeiro. Eu solicitei para que fosse feito em grupo esse estudo de Atos capítulo 16, dos versículos 9 a 40, para tirar aqui essas duas conclusões. Primeiro, relacionar as ações espirituais de Deus, dos demônios, de Paulo e Silas e nos homens. E segundo, qual foi a intenção de Deus em tudo isso que aconteceu, que está narrado aqui nesse trecho do livro de Atos. Então vamos lá, relacionar as ações espirituais, inicialmente as ações espirituais de Deus. Bem, a gente percebe que Deus está movendo a igreja para a divulgação do Evangelho em todas as nações, dentro de sua intenção de que todas as pessoas conheçam a salvação que há em Cristo Jesus. Aliás, esta é a tônica do livro de Atos, Atos dos Apóstolos, que nós também, apesar do nome dele ser Atos dos Apóstolos, mas se diz que o nome, na verdade, o mais adequado seria Atos do Espírito Santo. O Espírito Santo atuando através dos discípulos, dos apóstolos, para a propagação do Evangelho de Cristo. Então, essa tônica do livro de Atos, claro que se faz presente nesse texto também. Então, dentro desse propósito, o Espírito Santo impele a Paulo e Silas para irem para a Macedônia e lhes dá uma estratégia. Iniciarem pela cidade de Filipos, que era uma colônia romana, ou seja, ela possuía prerrogativas como território de Roma, assim como uma embaixada, ou seja, os moradores de Filipos, eles tinham os mesmos direitos, a cidadania romana e os direitos que tinham um morador do próprio território lá em Roma. Então, a colônia tinha todas essas prerrogativas. Então, por isso que Paulo e Silas, que o Espírito Santo dirigiu Paulo e Silas para que começassem a propagação do Evangelho, adentrando a Europa, através da cidade de Filipos. O Espírito Santo, então, inicia a igreja em Filipos. Como? Inicialmente, através da conversão de Lídia, que era uma proeminente empresária local, ao Evangelho de Cristo. Então, Lídia se converte e Paulo agora, ela traz Paulo e Silas, convida os apóstolos para estarem na casa dela e se torna ali a base daquela missão do apóstolo Paulo e Silas, a casa de Lídia. E em seguida o Espírito Santo provoca a prisão de Paulo e Silas em regime especial, ou seja, com muita crueldade, para potencializar a evangelização da cidade. Então, no primeiro momento a gente se assusta, provocar a prisão de Paulo, o Espírito Santo provocou a prisão de Paulo e Silas, e toda aquela situação que eles passaram, foram julgados injustamente em praça pública, foram açoitados, chicoteados em praça pública e depois lançados na prisão como criminosos e na parte mais cruel, na prisão interior, ou seja, a parte mais cruel, mais obscura da prisão e com os pés presos no tronco, como podemos ver nessa ilustração. Então era essa situação, só que eles não estavam bem vestidos assim não, eles estavam talvez nus ou com pouca roupa e estavam sangrando com as costas com feridas abertas. E o desconforto, além da dor e do ardor das feridas, das chicotadas, porque estavam com as costas, além de sangrando, e já devia ter cicatrizado nesse momento, mas estava inchada e tremendamente dolorida, queimando como fogo. E além disso, o desconforto de terem os pés presos no tronco, sem poderem se mexer, sem mudarem a posição. Então o sofrimento ali era muito grande deles. E nós entendemos que tudo isso foi provocado pelo Espírito Santo, que estava conduzindo todas essas coisas. E nós vemos então o entender do por que isso aconteceu no decorrer da narrativa. Então, também o Espírito Santo evidencia mais tarde, de uma maneira sobrenatural, a autoridade divina dos apóstolos. E através dessa ação, dessa evidência, dessa manifestação do sobrenatural,
na vida dos apóstolos, da autoridade divina que eles estavam investidos, quebra o domínio dos principados, potestades e dominadores daquela região, convertendo quem? Nada mais, nada menos do que o próprio carcereiro e toda a sua casa ao Evangelho de Cristo. Então, lá na raiz, o carcereiro certamente era uma pessoa muito cruel, muito maldosa para ter conseguido galgar esse status. Também era uma pessoa política, porque não deixava de ser um cargo, uma profissão, um cargo. Ser investido como carcereiro tinha as suas ações políticas, ele tinha se envolvido com a política da cidade. Então, ele se convertendo, ele que era a pessoa mais dura, mais cruel, se convertendo, então imagina a repercussão que houve no mundo espiritual. A pessoa que era a mais endemoniada, vamos dizer assim, e ela se converte ao Evangelho de Cristo. E não somente ele, mas toda a sua casa. E logo em seguida, a exaltação dos apóstolos diante das autoridades da cidade, que os soltaram, deram ordens para que eles fossem libertos, e Paulo exige que eles mesmos viessem pedir desculpas, se retratassem, assim eles vão lá e se retratam e pedem, né, clamam, né, para que Paulo e Silas saiam da cidade de boa, que eles não promovam uma acusação perante Roma, porque senão os magistrados, a cidade toda sofreria ali uma retaliação de Roma por ter maltratado os cidadãos romanos. Então, houve ali uma exaltação dos apóstolos diante das autoridades da cidade. E agora nós vemos que o Espírito Santo inicia uma igreja forte em Filipos, alicerçada na fé através de tantas evidências do poder de Deus, que passa a cuidar do apóstolo Paulo financeiramente. Sim, essa igreja passa a cuidar do apóstolo Paulo financeiramente, sustentando ele, se torna um modelo para as demais igrejas, como nós vemos Paulo em sua carta aos irmãos, à igreja em Filipos, aos filipenses, ele fala que, dizendo essas palavras: e bem sabeis também, ó filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, ou seja, nenhuma igreja me abençoou com oferta missionária. Senão vós somente, vocês foram os únicos que me abrigaram e que me apoiaram na missão, me deram a sustentação financeira. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Então, enquanto o apóstolo Paulo estava evangelizando outras cidades ali naquela região, o que acontece é que a igreja em Filipos estava cuidando dele financeiramente. E não podemos deixar de lembrar também a libertação daquela jovem, né, que não estou colocando aqui, mas na verdade me lembrei agora, né? Outra ação do Espírito Santo foi libertar aquela jovem que era uma adivinhadora. Então, a libertação dela foi assim o pivô para que Paulo e Silas fossem aprisionados. Então, esta ação do Espírito Santo nós podemos entender realmente aqui, né? Na provocação, provoca a prisão de Paulo e Silas, né? através da libertação da jovem adivinhadora, né? E eles são presos em regime especial, né? Vou até colocar aqui regime especial, porque isso quer dizer que eles foram presos com muita crueldade. Isso tudo para potencializar a evangelização da cidade, ou seja, foi uma estratégia que o Espírito Santo utilizou para que o carcereiro viesse a se converter, e assim nós vemos que a evangelização da cidade ela se tornou mais efetiva. Foi um ponto estratégico a prisão de Paulo e Silas para que o próprio carcereiro se convertesse. Vamos ver agora as ações espirituais malignas. Primeiramente, a Macedônia estava debaixo de principados, potestades e dominadores. Porque nós vemos os habitantes de Filipos, eles adoravam aos deuses romanos e também aos deuses dos seus ancestrais, né? Eles eram povos de origem trácia, né? da Trácia, os trácios. Então, os deuses antigos de seus pais, eles adoravam, e com a tomada por parte de Roma, que dominou a cidade, também impuseram seus deuses. Então eles adoravam os deuses romanos e mantinham também as tradições de seus pais, adorando os deuses trácios. E uma amostra desse fluxo espiritual, ou seja, dessa ação espiritual maligna naquela cidade, é a escrava jovem, que era vidente.
em um contexto religioso de oráculos e pitonisas, ou seja, existia esse contexto religioso naquela região, de pessoas que estavam trazendo adivinhações, ou estavam trazendo oráculos, e de pitonisas, mulheres que se dedicavam à adivinhação, às profecias, né, as falsas profecias, tudo com inspiração maligna. E nós vemos que existia já uma dependência dos filipenses dessas adivinhações. Eles já estavam submetidos a isso, eles dependiam disso, tanto é que eles indiretamente geraram um comércio místico altamente lucrativo para quem explorava essas questões da vidência, né, da clarividência, dos oráculos. E nós vemos também a resistência espiritual, a permanência dos apóstolos naquela região. Essa resistência é demonstrada inicialmente por um falso apoio à pregação. Aquela adivinhadora, né, aquela jovem que tinha o espírito de adivinhação, aquela vidente, ela começou falsamente, né, o espírito maligno, apoiando a pregação de Paulo, né? Olha, esses homens que estão falando, eles são, né, mensageiros do Deus Altíssimo e tal. E o que acontece? Isso era um falso apoio, porque Satanás jamais vai apoiar a obra de Deus. Então estava havendo ali uma confusão e generalização. Estava se tornando ali como que aquela mensagem de Paulo, o evangelho, fosse igual às mensagens que eles ouviam ali. Então Paulo ele escutou aquilo durante alguns dias e por isso estava muito irritado, virou-se e expulsou aquele demônio daquela menina, daquela jovem. E depois então nós vemos primeiro o apoio e depois um ódio que foi levantado, um ódio irracional das pessoas contra os apóstolos. Então nós vemos a ação maligna nessa resistência espiritual. Primeiramente apoio, um falso apoio, e depois um ódio irracional das pessoas contra os apóstolos depois da libertação daquela jovem. E essa rejeição é evidenciada, essa rejeição para com os apóstolos, através da ira dos filipenses contra os apóstolos, inclusive das autoridades políticas, depois da libertação daquela jovem, e que estava sendo lucro para os seus senhores. E esta rejeição também é evidenciada através da prisão e da tortura cruel, injusta, que foi imposta aos apóstolos. Outra evidência da ação espiritual, né, do obscurantismo espiritual, das trevas espirituais provocadas pela dominação maligna, era aquela cultura do suicídio, fazia parte também a cultura do suicídio. Seguida, né, o carcereiro acreditava que nessa cultura do suicídio, tanto é que ele acreditou que seria melhor ele morrer, se matar, do que enfrentar um tribunal romano. Então ele certamente que queria algum tipo de redenção após a morte. Então isso aí fazia parte daquela cultura em que estavam inseridos. Então tudo isso nós vemos o quê? A ação espiritual maligna, o fluxo espiritual maligno naquela região. Agora vamos ver as ações espirituais de Paulo e Silas. Primeiramente, uma sensibilidade espiritual bem desenvolvida. Paulo, né, Silas que estava com ele, entendia os direcionamentos do Espírito Santo. Se você ler os versículos anteriores desse capítulo, você vai perceber que eles tentavam ir para um lugar e eles percebiam que o Espírito Santo estava impedindo. Eles não falam o que acontecia, mas eles entendiam que nas dificuldades, nas portas que se fechavam, eles entendiam que era uma ação do Espírito Santo impedindo deles ir para uma direção, tentar ir para outra direção novamente. Eles disseram, o Espírito Santo impediu. Eles não relatam o que foi que aconteceu, se foi que o Espírito Santo os fez sentir, ou se foram as situações que se fecharam, mas eles tiveram sensibilidade espiritual para entender que era um direcionamento do Espírito Santo, até que veio a visão que Paulo teve, e ele entendeu perfeitamente que aquela era uma visão de Deus, não era um sonho normal, era uma revelação, que era um direcionamento do Espírito Santo, e eles seguiram imediatamente. Eles então tinham a mente de Cristo, estavam sintonizados com o Espírito Santo, de tal modo que entenderam a estratégia que ele, o Espírito Santo, lhes dava para cumprirem aquela missão evangelística. Começaram na cidade principal, que era o polo daquela região. Não foram para um bairro, não foram para um subúrbio, não foram para uma cidade menos importante, eles foram realmente para aquela que era a principal cidade daquela região. E quando eles perceberam que estavam em Filipos e perceberam que não tinha sinagoga naquela cidade por causa da rejeição contra os judeus, era proibido para eles estabelecer uma sinagoga naquela cidade, para se ver como era considerado um território de Roma, então era impedido que tivesse adoração a outro deus, a não ser ao imperador e aos deuses romanos.
Então, a sinagoga não poderia ser instituída ali. E Paulo, chegando lá, vendo que era o costume dele, quando chegava numa cidade, ele ia direto para a sinagoga, falava diretamente, primeiramente com os judeus, e eles seguindo essa mesma metodologia, né, que era uma direção do Espírito Santo na vida dele, eles, não tendo a possibilidade de ir para a sinagoga, que não existia, eles descobriram que as mulheres se reuniam para orar aos sábados. Então eles foram para esse lugar e lá começaram a pregar para as mulheres. E assim, uma das mulheres, Lídia, que era a mulher mais influente daquele lugar, ou uma das mais influentes daquele lugar, ela deu ouvidos a Paulo, ela já tinha se convertido ao judaísmo e agora ela se converteu, ela creu em Cristo como seu Senhor e Salvador. Assim, também nós vemos outra ação dos apóstolos, ação espiritual, que eles discerniram a ação maléfica do espírito de adivinhação, perceberam que aquilo não era apoio coisa nenhuma, que aquilo estaria atrapalhando a vida deles, o ministério deles, a ação deles naquela cidade. Acima de tudo, perceberam que aquela jovem era oprimida e eles expulsaram aquele espírito daquela jovem, mesmo sabendo que haveriam consequências. Por estar expulsando, eles estavam mexendo realmente com o vespeiro. Agora, eles mantiveram a sua fidelidade. Outra ação espiritual deles, eles mantiveram a sua fidelidade, a sua resignação e a sua confiança no Senhor, diante da fúria e da crueldade dos homens da cidade. Eles se submeteram às torturas cruéis, sem reivindicar os privilégios da cidadania romana. Eles podiam a qualquer momento falar, não, nós somos cidadãos romanos, mas ficaram quietos. E por causa disso eles sofreram toda aquela crueldade. E outra ação espiritual deles, no momento de dor e humilhação, eles adoraram ao Senhor, cantaram louvores diante de outros presos, provocando a manifestação do extraordinário de Deus, que foi aquele terremoto que abriu todas as portas das prisões. E eles mantiveram se mantiveram dentro da visão cristã. Eles mantiveram a visão cristã, outra ação espiritual deles. Eles mantiveram a visão cristã, que é o perdão, a humildade e o amor pelas almas. E quando não permitiram que o carcereiro se suicidasse. E, além disso, compartilharam o evangelho com ele e com a sua casa. Eles não foram vingativos. E antes de partirem, outra manifestação que eles mantinham a visão cristã, eles poderiam sair da cidade correndo. Não, eles passaram novamente lá na casa de Lídia, confortaram e os irmãos que estavam ali, a igreja que estava começando, se assegurando, né, que aquela igreja realmente persistisse, existisse, continuasse na casa de Lídia, aquela igreja continuasse sendo uma igreja. Agora vamos ver as ações espirituais nos homens. Primeiramente, Lídia. Nós vemos a ação do Espírito Santo. Era uma mulher originária de Tiatira, que era uma cidade forte no tingimento de roupas, né? Forte na fabricação de roupas da cor púrpura, que era uma coisa de alto valor. Certamente ela foi para Filipos, provavelmente ela foi para Filipos para ser uma representante comercial. Então, ela estava representando todo o comércio de Tiatira. Então, veja o tamanho da empresa dela, o tamanho dessa empresária, a riqueza que ela certamente possuía. E essa mulher, mesmo sendo rica, ela se converteu, não sabemos como, ao judaísmo e depois, através da pregação de Paulo, ao cristianismo. Então, a ação do Espírito Santo em Lídia, né? Provavelmente esse nome não é dela, é um apelido, porque ela era daquela região, da cidade de Lídia. O que acontece? Da região de Tiatira, de Lídia, ou da região que era Lídia. Então o nome dela se tornou Lídia, né? Como a gente chama de o alemão, o japonês e assim por diante, né? Então, chamada de Lídia, mas certamente, provavelmente o nome dela não era esse. E ela, como já falei, um artigo de luxo destinado para a alta classe, para a classe alta. Portanto, ela era influente na cidade, não somente na cidade, mas na região, e produzindo, né, o Espírito Santo produziu nessa mulher a fé no único Deus verdadeiro, quando ela se converteu inicialmente ao judaísmo, depois provocando nela a sensibilidade ao Espírito Santo, pois ela distinguiu a autoridade divina nos apóstolos, dando crédito ao Evangelho, né, aceitou a Cristo como Salvador, e ela abriu a sua própria casa para a instalação de uma comunidade cristã lá dentro. E ela também, o Espírito Santo agiu nela, dando a ousadia dela manter a sua ligação com o povo judeu, com os apóstolos e com o cristianismo,
mesmo em um contexto de antissemitismo. Nós podemos perceber que existia uma rejeição contra os judeus, né? Antissemitismo é aquela rejeição aos judeus. Então, mesmo nesse contexto, mesmo nesse clima, nesse ambiente daquela cidade, daquela região contra os judeus, ela abrigou, ela se tornou uma seguidora, né, do judaísmo, e depois ela se tornou cristã e ela instalou uma comunidade cristã na sua própria casa. Então são ações espirituais de Deus em Lídia. E a ação espiritual naquela cidade. Primeiramente, a ação espiritual de engano. Já falamos, uma cidade entregue à idolatria e ao misticismo. Uma ação espiritual de ganância. Eles eram escravizadores e aproveitadores da crendice das pessoas. Não era aquele homem, aqueles senhores, lá fala no plural, né? Senhores daquela menina. Então existia ali uma sociedade que escravizava. Aquela menina não era somente de um homem, ela tinha vários senhores, tinham vários sócios, né, que dominavam aquele comércio da adivinhação. E nós vemos também a ação do espiritual do engano na rejeição ao único Deus verdadeiro. Isso é demonstrado pelo ódio que eles tinham contra os judeus. E também nas autoridades que eram coniventes, manipuladas, ou seja, corruptas, e eram cruéis. Então tudo isso nós vemos ação espiritual. Claro que se nós estudarmos mais a história deles, vamos descobrir mais ações espirituais da mentira, das trevas na vida deles. Ação espiritual no carcereiro. Primeiramente, a ação maligna, porque ele se tornou carcereiro não foi porque era um cara legal. Então ele foi formado pela ação maligna como um homem muito duro e cruel, que era insensível ao sofrimento humano, não tinha dó, não tinha piedade, não tinha misericórdia. E ele também era prisioneiro de uma crença que cultuava o suicídio, tanto é que na hora do aperto ele preferiu apelar para o suicídio e só não consumou porque os apóstolos, né, Paulo principalmente, deu um grito lá para que ele não se suicidasse, dizendo para ele, não, ninguém fugiu, está todo mundo aqui, você não se mate, não precisa você se matar. Então, nós vemos a ação maligna daquele homem que estava prisioneiro dessas crenças. Agora, a ação do Espírito Santo no carcereiro. Bem, levando-o ao arrependimento, quando ele percebeu que os presos não tinham escapado, e ele percebendo que Paulo guardara ele de cometer o suicídio, ele poderia continuar na sua insensibilidade, mas houve um toque do Espírito Santo nele, que o conduziu ao arrependimento. Ele se arrependeu do que tinha feito com os apóstolos. Então imagine que a ação profunda do Espírito Santo naquele homem duro e cruel, que ele não somente se arrependeu, ele pegou os apóstolos, ele tratou as feridas dos apóstolos, levou os apóstolos para sua própria casa, serviu de madrugada ou de noite ali, serviu uma mesa, acordou todo mundo provavelmente e serviu, né, os apóstolos, que certamente estavam famintos, e assim toda a sua casa foi evangelizada, o Espírito Santo o levou a crer no Evangelho de Cristo, a conversão. E agora, o resumão, né? Qual é a intenção de Deus em tudo isso? Nós podemos perceber o seguinte, de uma maneira inteligente e estratégica, o Espírito de Deus conduziu os apóstolos e todas as demais coisas para que culminassem na quebra do domínio dos espíritos malignos naquela região, ou daquela região, porque eles eram dominadores daquela região, estabelecendo uma igreja através de 2 polos e 2 pessoas referenciais naquela cidade, Lídia e o carcereiro, e talvez mesmo, quem sabe, através de 3 polos, Lídia, o carcereiro e a jovem que foi liberta. E assim, o Espírito Santo iniciou uma igreja forte e atuante, que estendeu as suas realizações para além de Filipos, pois se tornou mantenedora do ministério do apóstolo Paulo em suas viagens missionárias. Serviu de base de sustentação para o ministério do apóstolo Paulo. Então nós vemos a intenção de Deus em coordenar e dirigir todas as coisas para que culminasse com o quê? Com a maior expansão do Evangelho de Cristo. E aquela cidade que estava debaixo de um domínio terrível dos demônios, houve uma quebra daquele domínio e agora uma igreja é instalada ali e ela se torna aquela cidade um polo de referência para que o cristianismo possa ir mais além. Então é muito interessante, é muito edificante quando a gente percebe em todo o sofrimento dos apóstolos, em toda a resignação, em toda a dor que sofreram,
e que a gente pode não entender em primeiro instante, mas a gente depois descobre que Deus conduziu tudo isso. E certamente que os apóstolos, eles serão coroados naquele dia por tudo isso que eles sofreram. O Espírito Santo os conduziu para um momento de dor, de vergonha, de humilhação e também de muita angústia, certamente, por todo o sofrimento e por todo o abandono que eles foram vítimas, lançados, né, sem motivo, numa prisão como se fosse um dos piores, né, criminosos, sem causa, sem merecerem, mas eles se resignaram e certamente que a dor deles trouxe todo esse lucro para o reino de Deus e certamente que eles serão recompensados naquele dia. Esse foi, que eu te comentei aqui, o estudo em grupo, mas o estudo individual também dei tarefas. Primeiro, relacionar alguns ataques espirituais em sua própria história e o que você fez em relação àquilo, a sua ação ou reação. E também relacionar o fluxo espiritual em que convive. Né? Procure descobrir novos fluxos espirituais. Ou seja, esse relacionar alguns ataques espirituais em sua história, em sua ação rejeição, deixa claro aqui que a ação é preventiva, é anterior, que impede uma ação ou que provoca uma reação do externo. Ou seja, uma ação espiritual sua que você teve foi, por exemplo, quando você, percebendo situações de prisões em sua própria vida, de ações malignas em sua vida, ou na sua família, no local que você está, e você entrou numa batalha espiritual, no jejum, na oração e no seu posicionamento, e assim você fez com que aquela situação fosse retirada da sua vida, da sua família, da sua vida financeira, assim por diante. Ou seja, houve uma ação que partiu de você. Agora, a reação é quando você reage a alguma coisa. Você sofre um ataque do inimigo e depois você tem uma ação, aliás, você tem uma atitude respondendo àquele estímulo exterior, ou seja, aquilo que aconteceu. Não somente em relação às trevas, né? Uma ação sua de buscar mais a Deus, né? Ou uma reação sua quando, ao ouvir uma mensagem, ao ser tocada pelo Espírito Santo, você reagiu e começou a buscar mais a Deus, e entrou no propósito de oração e assim por diante, entrou no ministério, atuando no ministério. Então, ação, você toma iniciativa, reação, você reage, você toma uma atitude em resposta a alguma coisa que veio de fora. Tanto seja uma coisa boa do Espírito Santo, como não uma coisa maligna. Então, o trabalho queria focar esse aspecto. O objetivo de todas essas tarefas é despertar em você a sensibilidade, é você começar a olhar através do conhecimento que você adquiriu, você começar a olhar a tua vida, o que já aconteceu e o que está acontecendo, ok? E esse relacionamento do fluxo espiritual em que você convive, procure descobrir novos, lembrando que o fluxo é constante, tanto o divino quanto o maligno, a ação do Espírito Santo e a ação dos demônios. Nós estamos inseridos no contexto maligno, mas nós estamos agora em Cristo. Estamos nas regiões celestiais em Cristo. Então, nós sempre estamos em contato com os dois lados, com o divino e com o maligno. E nós precisamos agora compreender, discernir e desenvolver a nossa sensibilidade e capacidade de discernimento para identificarmos tanto o mover divino, o fluxo divino, quanto o fluxo maligno, tá certo? Essa é a intenção do trabalho. Então, nessa tarefa, alguns tiveram uma resposta muito simplória. Quando disseram, estou na igreja, estou sendo ministrado, né? Minha família está em Cristo. Ou seja, você só está focando um lado da coisa. Mas eu quero te dizer que você agora em Cristo, mesmo assim, você está inserido no contexto de malignidade. Então, em volta de você, em volta da sua casa, se toda a sua casa serve a Deus, no seu trabalho, no trânsito, até no exercício do seu ministério, existem ações tanto de Deus como ações do inimigo. E você deve ter a sensibilidade para discernir essas ações, para entender. E outra coisa, você perceber que o mundo realmente está no maligno. Começar a entender que as mensagens, a filosofia que há no mundo, ela é altamente enganadora. E ela pode até estar falando em nome do amor, da paz, falando no nome de Deus,
mas na verdade é um engano, como aquela menina aquela jovem que estava seguindo Paulo e Silas e dizendo: esses homens são homens de Deus, do Deus vivo, do Deus Altíssimo, do Deus verdadeiro. Mas na verdade existia uma intenção maligna e Paulo quebrou aquele negócio, ele não aceitou. Então você também deve entender que o contexto onde você está, mesmo as pessoas que falam do bem, do amor, e mesmo tantas filosofias de benefício, e nós, prestando atenção, nós vamos entender que mesmo nessa filosofia de amor ao próximo, e de ser caridoso, e de falar-se de Deus, da religiosidade, ou seja, né, tudo isso, na verdade, está dentro de um contexto, está dentro de um engano, está dentro de uma grande mentira. E nós temos a mente de Cristo, nós temos agora a palavra de Deus, o Espírito Santo nos revela a verdade, e nós não podemos conviver com isso e nos deixar envolver por isso. Essa é a questão. Desenvolva a tua sensibilidade e a tua capacidade de discernimento, para que você identifique tanto o agir de Deus na tua vida, quanto o agir do inimigo, tanto contra você, como também no ambiente onde você está, as pessoas com as quais você convive, que podem ser as pessoas mais maravilhosas possíveis, mas você deve entender, você deve compreender, você deve enxergar isso, que elas, mesmo sendo pessoas do bem, que a gente costuma dizer, mas se elas não estão em Cristo, infelizmente, elas estão dentro de um engano. E cabe a nós revelarmos a verdade para elas, tá certo? Esse é o propósito. Então vamos lá, no próximo vídeo, eu vou estar comentando sobre o segundo trabalho, que é baseado em Colossenses, capítulo 1, versículo 12 a 23, onde eu coloquei 5 perguntas, né? Onde estávamos antes de nos convertermos a Cristo? Qual é a proeminência de Cristo nesse texto? Para que serviu a morte de Cristo de acordo com o texto? Qual a nossa condição de direito? E agora em Cristo, nosso posicionamento em Cristo agora? E para você descrever a atual situação espiritual do universo baseando-se nesse texto. Então, curta, comente e compartilhe esse vídeo. Ele está em aberto tanto no YouTube quanto no Facebook. Então, compartilhe para que mais pessoas possam ter conhecimento daquilo que estamos tratando em batalha espiritual. Então, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem vá mais além. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.